Então vamos continuar a leitura da aula de Srila Chaitanya Maharaj que estávamos vendo de manhã. De manhã, então, nós estávamos lendo no finalzinho da aula da manhã que Srila Chaitanya Maharaj ele fala: não basta somente você falar, eu sou discípulo de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ou eu sou discípulo de Srila Siddhar Maharaj, ou de Srila Govinda Maharaj, ou de Srila Acharya Maharaj, ou de Srila Tilakani Maharaj. Não basta. Nós temos que seguir o que eles falam, seguir as instruções deles. Não basta somente falar que é discípulo dele. Na verdade, nós não somos discípulos. Discípulo é aquele que segue à risca tudo que o Guru fala. Nós recebemos iniciação deles, cada um de um Guru. Mas não adianta você falar. Não adianta você falar, eu sou Gaudiya Vaishnava, eu sigo essa linha, eu sou da Rupa Nuga Sampradaya, a escola de Rupa Goswami. Não adianta, nós temos que fazer, executar as orientações do Guru. Então, continuando aqui a leitura agora, Srila Chaitanya Maharaj ele citou um verso, e a tradução dele é a seguinte: apenas dizer eu sou de Gora, eu sou de Mahaprabhu, eu sou de Gora, não é o suficiente. Somente quando você seguir as práticas de Gora e a concepção de Gora, você obterá o resultado adequado. Então, para ter o resultado adequado, temos que seguir o Guru, seguir Mahaprabhu, seguir a escola de qual nós somos, a Rupa Nuga Sampradaya. Não adianta falar somente, temos que seguir, executar. E hoje, no final da aula de Srila Tilakani Maharaj pelo Zoom, foi pedido para ele dar alguma mensagem para o ano de 2023 para os devotos. Ele falou, primeiro ele ficou meio assim, porque ele é muito tímido, ele é humilde, e depois ele falou, façam o seguinte, sejam humildes, tolerantes, dê honra a todos sem querer em troca, e o principal, não ofenda ninguém, não ofenda, não cometa ofensas, siga corretamente a concepção de Krishna e não cometa ofensas. Isso é extremamente importante para a vida devocional de todos nós. Então, esse foi o conselho dele, principal para nós: seguir o que o Guru fala, seguir a instrução do Guru e não cometer ofensas contra ninguém, não importa quem seja, contra ninguém. Isso daí afasta da devoção. Então, não adianta você falar, eu sou da linha, eu pertenço ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati, eu recebi iniciação no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Se você não segue o que os gurus do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, eles orientaram, e o que Srila Tilakani Maharaj está orientando agora, não adianta. Não adianta falar eu sou de Gora, como está escrito no Sri Sri Prema Vivarta, a escritura. Não adianta. Continuando aqui a leitura. Então, esse verso está no Sri Sri Prema Vivarta, capítulo 8, verso 6. Nós dizemos que nós somos devotos de Gora, de Goranga Mahaprabhu, mas nós não estamos seguindo o que Goranga Mahaprabhu ensina. Nós não estamos seguindo. E agora vem o verso aqui que eu falei, Trinadapi Sunichena, Tarodapi Sahisnana, Amani Namanadena, Kirtana
Chaitanya Sadahari. O que quer dizer esse verso? O mais importante que Mahaprabhu escreveu. Dos 8 versos, Mahaprabhu Deus, ele veio há 537 anos atrás, ele escreveu somente 8 versos, nada mais. E desses 8 versos, que são muito importantes, tem um que é o mais importante. Shri Govinda Maharaj falou, é o mais importante dos 8. Não tem nada mais importante do que isso. E o que diz esse verso? Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra, respeito a todos, sem querer respeito para si mesmo, você está apto, qualificado a cantar os santos nomes de Krishna ininterruptamente. O que quer dizer isso? Para cantar os nomes de Krishna o tempo todo, ininterruptamente, é necessário ter essas 4 qualidades, mas muito, muito exacerbadas, como uma grama. A grama, porque ela é extremamente humilde, porque o vento bate e ela vai para onde o vento levá-la, ela não vai contra o vento. O que Deus quer e impõe para ela, ela faz. O vento bate e ela vai. Alguém pisa nela e ela está lá, humilde. Ela está no chão, no lugar mais baixo, extremamente humilde. Nós não. Nós queremos sempre ir contra o vento. Isso aí, claro que é uma metáfora. Queremos sempre ir contra o que é imposto para nós. Krishna dá algo para nós e nós queremos ir contra aquilo, a todo custo. Então nós não temos humildade. Nós não somos como uma árvore que é tolerante. A árvore é um símbolo da tolerância. Por quê? Porque as pessoas vão lá, machucam ela, as pessoas escrevem com canivete nela, as pessoas vão lá e cortam ela, mesmo na hora que estão cortando ela, matando ela está dando sombra para a pessoa, extremamente tolerante. E nós temos que ser humildes, tolerantes e dar honra para todos, sem esperar nada em troca. Nós temos que honrar aquele que não honra a nós. É difícil? Muito, muito difícil. É fácil você honrar aquele que também te honra. Mas nós não somos assim. Por isso nós não temos essas qualidades tão exacerbadas. Nós não conseguiremos nunca, se continuarmos assim, não conseguiremos cantar o Santo Nome ininterruptamente, o dia todo. Não é possível. Tem que ter essas 4 qualidades. E Gurudeva falou, de todas as 4, que são as mais importantes, a tolerância é a mais importante de tudo. A tolerância é extremamente importante. Sem tolerância você não avança espiritualmente. E como que vamos ser tolerantes? Vamos ser tolerantes praticando a vida devocional adequadamente. O serviço, o seva, ele tira gradativamente tudo que é de ruim de nós. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego. Ele vai tirando o ego, ele vai tirando aquela ansiedade que nós temos, ele tira tudo isso, tudo de ruim dentro de nós, tudo de ruim dentro de nós, o serviço devocional tira. E aí você começa a adquirir as boas qualidades. As Escrituras falam isso e Mahaprabhu falou isso. Então é o verso mais importante de todos. Se você quer decorar um verso, decore esse. Primeiro tem que saber o que ele fala, depois se quiser decorar em sânscrito, não, aí sim. Mas primeiro tem que decorar ele em português, quem fala o idioma português, ou em inglês, quem fala o idioma inglês. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: desista do seu falso ego e sempre se considere inferior à grama, pobre espiritualmente, necessitado
e mesquinho. Olha só como esse verso, ele descreve nós, mas nós não aceitamos isso, porque nós temos o ego muito alto. Então, ó, desista do seu falso ego e sempre se considere inferior à grama, pobre espiritualmente e necessitado e mesquinho. Nós devemos deixar o nosso ego. Um outro verso fala o seguinte: pratique a tolerância, o perdão, como o de uma árvore. Pare de maltratar os outros. Cuide dos outros. Não maltrate os outros. Então, veja só. Pratique a tolerância e o perdão. Srila Govinda Maharaj falou: errar é humano, perdoar é divino. É divino perdoar alguém. A árvore perdoa todo mundo. A pessoa faz o que quer com a árvore e ela perdoa. Ela é tolerante. Então nós temos que ter a tolerância e o perdão. Se alguém fez algo para você que te deixou triste, perdoe. Perdoe, você não vai perder nada, você só ganha. Se você ficar com raiva, você ficar acumulando aquela raiva, aquele ódio, acumular tudo isso, aquele mau sentimento pelo outro, isso não faz bem, nem fisicamente nem espiritualmente. Então perdoe, por mais que a pessoa tenha te deixado sofrer, perdoe. Por quê? Porque se a pessoa fez você sofrer, era o seu karma. Ou era o seu karma, ou era o teste de Maia. Tudo que acontece na nossa vida é perfeito. Não há nada errado. O ambiente total é perfeito. Então, se alguém fez algo para você, aquela pessoa também foi usada para fazer. Porque você tinha que passar por aquilo. As pessoas têm que compreender isso. Se alguém fez algo para você, você tinha que passar por aquilo. Alguém ia ter que fazer aquilo por você. Para você. Então, perdoe qualquer um. O que fizer para você, que você não gostou, perdoe. É a melhor coisa, a orientação de quem? Do Guru, a orientação das Escrituras. Perdoe, seja tolerante, perdoe todos. Perdoe a todos. Continuando aqui a leitura, em vez de você pare de maltratar os outros, cuide deles. Não devemos maltratar ninguém. As pessoas só pensam em animais, mas o ser humano também. Não faça bullying com ninguém. Não maltrate ninguém. Trate todo mundo bem. Srila Govinda Maharaj falou: não faça inimigos. Não faça inimigos em hipótese alguma. Faça todo mundo seu amigo, não inimigos. Não maltrate ninguém. E se alguém te maltratar, perdoe a pessoa. Isso são qualidades que vão fazer você e qualquer um se elevar espiritualmente. Vai fazer você se elevar espiritualmente. E é o que buscamos, é isso. A elevação espiritual para quê? Para chegar na meta última da vida. Krishna Prema, amor puro por Deus. É isso que nós estamos buscando. Pelo menos aquele que se inicia, ele deve buscar isso. A meta última da vida é amor puro por Deus. Vriksha significa uma árvore. Vriksha, Sama, que chama Guna, Karabi, Sadhana, pratique isso. Quando você
corta os galhos de uma árvore, essa mesma árvore, ela lhe dá sombra. Quando você, ela lhe dá sombra. Quando há tanto sol e você não pode tolerar o sol, você fica embaixo da árvore. Você deve praticar esse tipo de tolerância que uma árvore tem. Sem inveja. Alguém dá uma mensagem ruim para você e você faz o mesmo em troca. Se alguém te faz mal, você faz mal em troca. Não é assim. Jesus Cristo também, que é de outra filosofia, ele falou: dê a outra face. Se alguém te bater, dê a outra face. Seja humilde, seja tolerante. Isso vai ajudar muito na vida devocional. Então, como diz aqui, você corta os galhos da árvore, mas ela dá sombra para você, para te abrigar do sol. Alguém usa palavras contra você e em troca você faz a mesma coisa com essa pessoa. Isso não é bom. Não faça isso. Você deve tolerar. Não deve maltratar os outros ou ter inveja dos outros. Você não pode maltratar nem aquele que te maltrata. E não tem inveja de ninguém. Não tem inveja do serviço devocional de ninguém. Não tem inveja de nada de ninguém. Você deve evitar o pratihinsa. Você entende? Disse Rachara Maharaj. Pratique desta forma. Pratique dessa forma no próximo ano. É que ele deu essa aula no dia 31, né? Então, ele está falando, pratique essa forma no ano que vem. Nós, lendo essa aula, nós temos que praticar ser dessa forma esse ano aqui. O ano novo, o ano começou hoje. Na próxima vida, etc., sempre pratique dessa forma. E será bom para você. Vocês são devotos de Gurudeva. E vocês devem seguir as instruções de Gurudeva. Não se esqueçam disso. Não pensem que você é um grande devoto. Você é uma pessoa qualificada, uma personalidade muito grande. Não pense assim sobre si mesmo. Você deve pensar que é um servo do servo do servo dos pés de lótus do Senhor Supremo Sri Krishna e de Gurudeva. Que você é o devoto de Gurudeva. Você acha que se tornou um grande pregador, mas como você se tornou um grande pregador, você deve entender que sem Gurudeva, sem a misericórdia de Gurudeva, não podemos fazer nada. Nós não temos nada. Mesmo se você receber uma moeda, você a receberá para Gurudeva e você deve usar essa moeda para o serviço do Senhor Supremo, para o serviço de Gurudeva.
Não use nenhuma moeda para si mesmo. É assim que você deve manter a sua vida espiritual, seja uma vida familiar, ou uma vida de brahmachari, ou uma vida de sannyasi, ou uma vida de vanaprastha. Você deve usar tudo dessa maneira. A minha mensagem é assim. Agora vem a mensagem para o ano novo que Srila Acharya Maharaj vai dar. Todo mundo diz amor e afeição de Gurudeva, mas você deve aprender o que é chamado de amor e afeição. Se Gurudeva me castiga, eu acho que é o seu amor e afeto por mim. É assim que você deve pensar. Srila Siddhar Maharaj, ele derrotou o Gurudeva. O próprio Gurudeva contou isso. Mas, quando Srila Siddhar Maharaj, ele venceu o Gurudeva, foi amor e afeição. Srila Siddhar Maharaj, ele castigava de Gurudeva. Não é que ele castigava, ele corrigia Gurudeva. E às vezes ele era bem rígido com Gurudeva. Srila Siddhar Maharaj era muito rígido. Mas isso era amor. Quando você tem um filho, você vai o quê? Passar a mão na cabeça do seu filho quando ele faz algo errado? Vai criar um monstro? Vai criar uma criança? Vai criar um adulto mimado que não aceita ouvir o não, que só faz coisa errada? O pai que gosta do filho, da filha, enfim, a mãe, ele vai corrigir o filho. Ele não vai deixar o filho fazer algo errado. Se o filho fizer algo errado, ele vai corrigir. Ele vai castigar, ele vai corrigir. Para quê? Para o filho aprender. O pai que gosta do filho, a mãe que gosta do filho ou da filha, ele vai corrigir. Ele não vai permitir que o filho faça tudo. Porque se fizer isso, quando crescer, e crescendo, a criança vai se tornar uma criança, um adulto, que vai ter problemas sérios na vida. E o guru, ele faz isso. O guru, quando ele é rígido com o devoto, quando o guru é rígido com o devoto, isso é uma bênção. Ele está ensinando você. Quando o guru, um Vaishnava, um devoto sênior, ele corrige você, isso é a bênção. Isso é uma bênção. Porque aquele que não gosta do outro, ele não corrige. Ele não está nem aí porque o outro faz, se o outro está errando ou não. Aquele que corrige é porque ele gosta do outro. Então, quando o Gurudeva corrige o devoto, a pessoa tinha que ficar muito feliz, muito, muito, muito feliz. Mas o nosso ego não permite. Então, é o que foi falado logo no início, o nosso problema é o ego extremamente alto. Isso é muito, muito prejudicial para a vida devocional. Gurudeva também, ele me bateu, disse lá Acharya Maharaj. Gurudeva também me chutou. E eu acho que é o seu amor e carinho por mim. Quando Mahaprabhu, ele castigou Jagadananda Pandita, Sanatana Goswami começou a chorar. Esse é o amor e a afeição de Mahaprabhu. Então Sanatana Goswami, ele queria ele ser castigado. Ele queria receber a instrução de Mahaprabhu. E Mahaprabhu só elogiava Sanatana Goswami. Mas Jagadananda Pandita, ele castigava, ele corrigia
Mahaprabhu corrigia ele. E Sanatana Goswami ficava querendo que Mahaprabhu fizesse isso com ele. A correção. Advaita Acharya também quis que Mahaprabhu não tratasse ele como se fosse uma grande personalidade. E o que ele fez para Mahaprabhu não tratá-lo como uma grande personalidade? Ele foi pregar o Mayavadismo. Advaita Acharya começou a pregar o impersonalismo, ao contrário de tudo que Mahaprabhu pregava, para ser corrigido. Mahaprabhu ficou sabendo e foi correndo para lá e castigou ele. De que forma? Bateu nele. Mahaprabhu, extremamente forte, grande, mais de 2 metros de altura, muito forte, bateu em Advaita Acharya, que era um idoso, um velho. E Advaita Acharya estava feliz, em êxtase, porque ele conseguiu que Mahaprabhu corrigisse ele. Ele fez tudo isso para Mahaprabhu corrigir ele. Mas o nosso ego, quando alguém vem te corrigir, uma pessoa que é superior, a pessoa que é mais sênior na missão, ou o próprio guru, quando ele corrige a gente fica nervoso, a gente não gosta, porque isso tudo é o ego. Quando um guru fala para você o teu defeito, ele não está querendo pisar em você, ele está querendo que você pare de fazer aquilo. Mas o ego não permite, e aí a pessoa pensa assim, eu não quero mais esse guru, eu não quero mais essa missão, eles só falam do meu defeito. Mas se o guru está falando do teu defeito, alguém está falando do teu defeito, é porque ele gosta de você. Ele quer que você pare de fazer aquilo, porque ele sabe que aquilo é prejudicial para a vida devocional. Então nós temos que aceitar e agradecer quando somos corrigidos. Agradecer aquele que fica te cutucando. Você cantou a Japamala, você ofereceu comida no altar, você honrou praçada, aquele que te cobra devocionalmente, nós temos que agradecer. Porque aquele que passa a mão na tua cabeça, ele não é teu amigo. O amigo é aquele que corrige. O amigo é aquele que te puxa para Deus. Então aqui, essa mensagem de Srila Maharaj, ele falando aqui. E aí, Sanatana Goswami disse, eu não sou tão afortunado quanto Jagadananda Pandit. Mahaprabhu está me dando o amargo, ele não está me dando a correção, mas ele está dando o doce para Jagadananda Pandit. Ele está corrigindo Jagadananda Pandit. Jagadananda Pandit, ele está recebendo o amor e o carinho de Mahaprabhu, a misericórdia vindo até você. Você deve entender isso. Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Então, veja só o que Srila Maharaj está falando aqui. Essa mensagem dele para o ano que vai entrar. Na verdade, para nós já entrou hoje, né? Mudamos o ano hoje. Hoje começou 2023. Então temos que ser humildes, tolerantes, dar honra a todos sem querer nada para nós. Como diz aqui Srila Maharaj, se você ganhar uma moeda, não use para si, use para a missão, use para a consciência de Krishna. Tudo é para a consciência de Krishna. Tudo que nós usamos para nós mesmos, para o nosso conforto, para o nosso benefício, isso daí vai trazer karma. Se você usar tudo para Krishna, tudo para o Guru, tudo para a missão, tudo para o templo, isso daí vai produzir o que para nós? Fortuna espiritual. Aquele que começa a entrar em Sharanagati, ele não quer nada para ele. Tudo é para Deus. O Sharanagata, aquele que está rendido totalmente, ele não pensa nele. Ele só pensa em Deus, só pensa em como servir Deus, só pensa na missão.
Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não. Por enquanto ninguém quis comentar nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então vamos ler mais um pouco. Essa aqui é a parte 2 da aula de Srilacharya Maharaj, falando sobre o Ano Novo. Vamos ver aqui agora qual a outra leitura que vamos fazer. É uma outra mensagem. Essa aqui é de 2018, de Srilacharya Maharaj. Ele deu essa aula aqui em Calcutá, em Dandan Park, que é o guest house lá de Calcutá. No dia 31 de dezembro de 2018, ele falou isso. Então vamos ler aqui. Ele começa falando de Jaidurani, né? Glorificando primeiramente Srila Govinda Maharaj. E aí ele começa falando assim: hoje é o último dia do ano de 2018 e amanhã é o primeiro dia de janeiro de 2019. Nós vamos começar um novo ano e eu estou orando a Gurudeva. Estou orando a todos que no próximo ano todos continuem as suas vidas espirituais e utilizem os seus dias para o serviço a Gurudeva, para o serviço de Shriman Chaitanya Mahaprabhu. Essas são as coisas principais. Em nossa vida espiritual e em qualquer outra vida também. Se alguém segue a vida mundana, deve entender que deve seguir a consciência de Krishna, que deve se juntar à família de Krishna para seu próprio benefício. E o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele oferece essa oportunidade, ele oferece tudo isso. Esta é a mensagem que nós queremos passar a todos. Aqueles que ainda não estão seguindo a consciência de Krishna, que não estão seguindo a concepção de Mahaprabhu, eles devem adotar esse processo para benefício real em suas vidas. Então,
o que Silat Maharaj está falando? Aquele que já é iniciado, que segue a consciência de Krishna, esse ano que vai entrar, para nós já entrou hoje, começou hoje, vamos praticar corretamente. Nós temos tudo. Nós temos Sri Chaitanya Sarasvati Mata, uma missão genuína. Nós temos os gurus genuínos. Nós temos o templo. Nós temos aqui os livros da missão. Nós temos os livros de Kirtan. Nós temos a orientação. Nós temos tudo. E aquele que não está na linha ainda, não segue a consciência de Krishna, não segue as orientações de Mahaprabhu, entre, porque o benefício só existe nessa linha. O benefício real só existe na linha de Mahaprabhu. Não existe um teísmo mais elevado do que Mahaprabhu vem nos dar. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Não há nada mais elevado espiritualmente do que Mahaprabhu vem nos dar. O serviço a Deus incondicionalmente. Incondicionalmente servir Deus. Amor puro por Deus. Krishna Prema, sem querer nada em troca. Esse é o teísmo mais elevado. Servir Deus por amor, não por medo, não por obrigação, nem por querer algo em troca. Servir Deus por amor. Esse é o teísmo mais elevado. Não tem como ninguém discutir, porque é o teísmo mais elevado. O Gaudiya Vaishnava, ele não quer nada de Deus. Ele serve para ter amor por Deus. Ele serve por amor, como uma mãe quando serve um filho, o pai serve o filho. Ele não quer nada, é um amor incondicional. Não existe nada mais elevado que isso. Nenhum teísmo é mais elevado do que esse. Então, aquele que ainda não está nessa linha, entre e o benefício real virá na sua vida. Essa vida, ela não dura apenas 100 anos ou mais. Essa vida, então, não dura 100 anos ou mais nesse corpo humano. No máximo 100, 120 anos, ninguém vive mais do que isso nesse corpo. Nenhuma alma fica mais tempo do que isso no corpo humano. Isso é Anantakal. Dura eternamente e nunca termina, nunca terminará. Então a alma, ela é eterna, nunca vai terminar, a alma nunca vai ser destruída, mas o corpo humano sim. O corpo humano é no máximo 120 anos, 100 anos. Quanto vale 100 anos dessa vida? Não é nada, é só um pouquinho. Assim como nós trocamos de roupa todos os dias, da mesma forma, nós mudamos de corpo a cada nascimento. Sempre pensamos em nosso corpo e nas coisas materiais, mas nós devemos pensar em nós mesmos, em nosso benefício espiritual, em nós mesmos aqui. Quem é? Nós, alma. Nós não somos o corpo. Então nós queremos desfrutar o quê? Dos sentidos do corpo. Nós queremos sempre desfrutar dos sentidos do corpo, mas nós não somos isso. Nós somos a alma. Então nós sempre pensamos em nosso corpo, sempre pensamos no desfrute do corpo, mas isso não é real, é ilusório. A ilusão faz com que nós estejamos nesse tipo de pensamento, pensar somente no corpo, no corpo, no corpo. E por isso nós dedicamos a nossa vida ao corpo. Trabalhamos, a maioria trabalha somente para manter o corpo e o corpo da sua família, para manter o prazer seu e o prazer da sua família.
Para que você trabalha? Para isso. Mas não é só isso, nós temos que ver que Deus é supremo. Nós temos que ver que o objetivo da vida é amor puro por Deus. Nós não estamos um corpo humano para desfrutar. Deus é um corpo humano para nós, não é para desfrutarmos. Deus é um corpo humano para nós servirmos Ele. Mas, infelizmente, nós estamos iludidos. Maia domina nós. Maia está sempre nos dominando. Então, nós não temos a compreensão correta. Mesmo escutando um guru genuíno falar, nós não compreendemos. Nós escutamos o guru genuíno falando, uma pessoa que tem contato direto com Deus, uma pessoa que vivia com Deus, uma alma que vivia com Deus, vai voltar para lá. Quando ele abandonou o corpo, ele volta para lá, para Deus, e nós não confiamos nele, nós não acreditamos nele. E isso é triste, né? É algo triste nós estarmos nesse tipo de pensamento ainda. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Por enquanto ainda não. Ninguém quis comentar nada, ninguém quis fazer nenhuma pergunta. Então hoje é o primeiro dia do ano, e como eu falei ontem, né, nós temos que fazer um voto para esse ano. Qual é o voto que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um voto de largar o que é desfavorável. Se você faz algo que não é próprio para a devoção, faça um voto. Hoje é o primeiro dia. Faça um voto. Esse ano eu não vou fazer isso, não vou mais fazer. Vou deixar o guru feliz. Vou deixar de fazer o que é errado. Se você continuar a fazer o que você fez no ano passado, que não é apropriado, o guru vai continuar a ficar triste com você. O guru vai ficar triste, e o guru ficando triste, Krishna fica triste. É isso que você quer? Você quer deixar o seu guru triste com você? Você quer deixar Krishna triste com você? Eu acredito que não. Eu acredito que quem está praticando a consciência de Krishna, quem se iniciou, ele não está querendo isso. Pelo contrário, ele quer deixar o guru feliz, ele quer deixar os Vaishnavas felizes, ele quer deixar Krishna feliz. Então, faça um voto e seja determinado. Eu não vou mais fazer isso que é ruim para a minha devoção. Nós temos que tomar uma atitude na nossa vida. Porque, como disse lá Charles Maharaj, 100 anos passam muito rápido. E se você não tiver uma atitude drástica dessa, falar, eu vou parar com isso. Eu prometi para o meu guru que eu ia seguir corretamente. Eu vou parar com isso que eu estou fazendo errado. Se você não tiver essa atitude, você daqui de 5 anos vai estar fazendo a mesma coisa. A mente vai te perturbar, você vai estar fazendo. Daqui 10 anos você está fazendo. Daqui 20 anos de devoção, você continua fazendo errado. E aonde vai te levar isso? A lugar nenhum. Espiritualmente não vai te levar a lugar nenhum. Você imagina você praticar 20, 30 anos depois de iniciado, praticar e não sair do lugar, porque você está ainda fazendo o que é errado? O Guru está falando isso. Os Vaishnavas falam isso, as escrituras falam isso. Aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Nós cantamos toda manhã isso na canção Invocação Auspiciosa da Charanagati. Bhakti Anukula Matra Karjera Swikara. Aceite somente o favorável, devoção.
Bhakti pratikula bhava varjana angikara. Rejeite tudo que é desfavorável à devoção. A gente sabe que é desfavorável à devoção. Não é necessário falar de novo. Todo mundo sabe que é desfavorável à devoção. Então, vamos largar aquilo que está fazendo mal para nós. O Guru é o médico da alma. Quando o médico fala para você, você está com essa doença, você não pode mais fazer isso e isso. Se você quiser viver melhor, você vai seguir o médico. Nem que não for curar, mas você controla melhor a doença. E o Guru é o médico da alma. O Guru fala, faça isso ou não faça aquilo. O Guru é o capitão do barco. Então nós temos que compreender que o que o Guru fala é o correto. Nós somos cegos na vida devocional. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. O Guru falou. Se o Guru falou, temos que seguir. O Guru falou, temos que seguir. Silat Chavaraj falou, não adianta você colocar flor para a foto do teu Guru. Não adianta você colocar água e comida para a foto do teu Guru se você não segue o que ele fala. Não adianta. Seguir o Guru é mais importante do que você todo dia colocar água ou comida para ele. Não adianta nada se você não seguir ele e fazer isso. Claro, se você segue ele, é bom fazer isso. Ninguém está falando que não é bom. Mas se você não segue o Guru, o que adianta você oferecer água, comida, colocar flor? Ele está vendo que você está fazendo só isso externamente. Mas por dentro você faz algo errado. E o Guru vê tudo. Então, nós temos que compreender isso. Estamos no início do ano, hoje é o dia 1º, vamos fazer esse voto. Se hoje você fez coisa errada, já começou o ano fazendo coisa errada, a partir de hoje, de agora, pare. Agora você vai juntar com a família, vai estar todo mundo bebendo, provavelmente, bebendo álcool. Não beba. Você vai ter vontade, alguns têm vontade, mas não beba. O que você vai ganhar desfrutando do álcool durante 5, 10 minutos? Você está perdendo sua vida espiritual por causa disso. Se você vai usar droga, cigarro, qualquer tipo de intoxicação, não use. Não use. Por um momento de prazer pequeno dos sentidos, você vai estragar sua vida devocional. Vai deixar o Guru triste. Você acha que o Guru vai ficar feliz em saber que você usa droga? O Guru vai ficar feliz em saber que você bebe, que você fuma? O Guru vai ficar feliz em saber que você joga, que você faz sexo ilícito? Claro que não. É claro que não. Mas ele sabe. Só que a gente é tão infantil que ele não fala nada. Ele sabe quem faz algo errado ou não. O Guru não é uma alma normal como nós. O Guru é Nitya Jiva, é um eterno associado de Deus. Ele sabe. Ele pode não falar nada, mas ele sabe. Então não faça mais isso. Se você está fazendo algo errado, agora se você não faz nada errado e está servindo pouco, aumente o serviço devocional. Já é uma grande coisa não fazer nada errado, claro. Mas aumente o serviço devocional. Não faça nada errado e cada vez faça mais correto. Aumente o serviço e você vai ver que no fim do ano você não vai se arrepender. Se você seguir a instrução do Guru, o que eu estou falando agora também, você não vai se arrepender. Experimente fazer isso. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Eu acho que ninguém fez perguntas até agora, em comentários. Não fizeram mesmo. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã continuaremos com a leitura normal das aulas de Silachara Maharaj. No programa das 7 horas da manhã e à noite também, claro. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai.
Só um minutinho, vamos começar do início. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare
conosco hoje aqui, no primeiro dia do ano, no programa da noite, segundo programa do ano. Temos aqui conosco hoje o Rimon Ghosh Prabhu, a Andréia Ferreira, Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Prema Rupa Devidasi, o Davi Miguel também conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. O Eduardo também aqui assistindo conosco. Eu vou ver no outro aparelho se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês ficam olhando para as deidades.